Salmo número 1, do verso 1 ao verso 3. Nós falamos a respeito deste mesmo texto hoje pela manhã, mas há mais coisas que Deus quer nos falar a respeito dessa passagem. Salmo capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler? Diz a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor ministra ao nosso coração, por mais uma vez estarmos juntos na Tua casa neste dia, com o privilégio de ouvir a Tua voz. Todos nós estamos aqui interessados nisto, Senhor. Ouvir a Tua voz, não a de homens, com filosofias do mundo, com historinhas, nem com doutrinas humanas. Queremos a doutrina de Deus, o ensinamento do Senhor para a nossa vida, a palavra, a instrução precisa que necessitamos para nos conduzir nesse mundo, segundo a Tua boa vontade. Fala ao nosso coração, é o pedido que fazemos, Pai. Mais uma vez, usa, Senhor, a minha vida como um instrumento em Tuas mãos, com a unção do Espírito Santo, todo jugo seja quebrado esta noite, para que nós sejamos livres para ouvir a Tua palavra sem preconceitos, Deus, e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Usa-me, é o que eu te peço, junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Amém, queridos. Como eu disse, nós pregamos exatamente esse mesmo texto hoje pela manhã e fizemos algumas considerações a respeito de como ser bem-sucedido. Assim termina o versículo 3, não é? Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Nós vimos que isso é uma consequência. É uma consequência de toda a introdução aqui dos primeiros versículos, porque o texto está nos dizendo logo no seu início que bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que escolhe para a sua vida um comportamento diferente. Ele escolhe para a sua vida não andar no conselho de quem não tem nada com Deus, de não andar no conselho dos ímpios, de não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Isso é uma escolha. Esse homem que escolhe dessa maneira, o texto diz que ele é feliz. E o mesmo texto o compara, dizendo que o seu prazer, ao invés de estar nestas coisas, está em olhar e meditar a lei do Senhor, a palavra de Deus. E por isso, esse homem é comparável a uma árvore frondosa, bem firmada, com longas raízes, bem nutrida, bem alimentada e que dá frutos. Conclui o texto dizendo que, por causa disso, este homem, tudo que ele faz, em tudo que ele se aplica, ele é bem sucedido. E eu disse hoje pela manhã que nós todos, todo ser humano normal, deseja ser feliz, não é, irmãos? Será que algum de nós aqui deseja ser infeliz? O sonho da sua vida é ser infeliz? Será que tem alguém assim? Dificilmente, né? E por causa disso também a maioria de nós deseja ser bem-sucedido. Deseja ter sucesso naquilo que faz, naquilo que realiza. Isso é normal, não é? Ter êxito nas coisas que faz, realizações no âmbito pessoal. Nós queremos ter um projeto de vida e levar esse projeto adiante, queremos completar os planos que iniciamos, né? Completar os projetos em que nos envolvemos, e isso tudo faz parte, é sadio, não é? Nós termos esses desejos, né, de ser bem-sucedidos. E também diz a Bíblia que a nossa vida é um constante semear, e tudo aquilo que semeamos, nós colhemos, não é? Semear e colher também faz parte da vida. Mas o que desejamos, certamente,
é, no final de tudo, ser bem-sucedido em tudo aquilo que nós realizarmos. E eu disse pela manhã e dei alguns motivos bíblicos para que a gente possa aprender com a Bíblia, já que o texto nos diz que antes o prazer está aonde? Na lei do Senhor. E nessa lei, esse homem bem-sucedido medita dia e noite. Então, se queremos ser bem-sucedidos também, temos que usar como padrão para a nossa vida a mesma palavra, a lei do Senhor, a palavra de Deus. É nela que nós vamos encontrar os princípios para este sucesso que tanto é esperado. E pela manhã eu dei alguns versículos bíblicos para que você possa orientar a sua vida no sentido de que essa verdade se cumpra. Mas isso não foi esgotado pela manhã. Ainda alguns princípios bíblicos que nós precisamos aprender e, principalmente, mais do que aprender, praticar. Porque uma coisa é ouvir a palavra, outra coisa é colocá-la em prática na nossa vida. E veja, esse homem, ele tem o seu prazer na lei e ele medita dia e noite. E a ideia é de que ele está dia e noite pensando naquilo que ele leu, pensando naquilo que ele aprendeu, meditando no sentido de procurando aplicar aquilo à sua vida. Não adianta nós ouvirmos de Deus alguns conceitos se amanhã, segunda-feira, nós não decidirmos aplicar isso na nossa vida, não decidirmos uma mudança de atitude. Porque se eu não mudar a atitude, eu não mudo também as consequências. Falando de semear e colher, se eu não mudar a semente, eu não mudo a colheita, irmãos. Então, se você está insatisfeito com o que você tem colhido, você tem que começar a plantar diferente. Porque enquanto você plantar a mesma semente, a colheita será sempre a mesma. Então, para isto a palavra que o Senhor nos deixou, para que eu possa meditar nela e mudar a minha atitude em relação às coisas da minha vida. Para que eu seja bem-sucedido, como eu disse também, hoje pela manhã, se você não ouviu, você depois pode ouvir pela internet, comprar o DVD, o CD, não importa, mas ouça a palavra. Porque o que Deus quer nos falar é como mudar o nosso entendimento. O primeiro entendimento que precisa ser mudado é exatamente o entendimento sobre o que é prosperidade, né? O que é ser bem-sucedido. Tanta confusão existe hoje no meio evangélico a respeito desse conceito de Deus tão simples, né? E daí se criou a teologia da prosperidade, que é a maior balela, né, que o homem inventou para enganar tantos como tem feito hoje em dia. Então, irmãos, nós temos que entender o que é sucesso, o que é ser bem-sucedido. Veja, se você pensar em sucesso, no mundo, as pessoas têm uma visão de sucesso. Sucesso no mundo tem até uma expressão engraçada, é bombar. Você já bombou, irmão? Né? Está bombando. Está bombando, quer dizer, está fazendo sucesso. É o cantor que está bombando. De repente tem o pregador que está bombando também. Olha só o problema. A igreja que está bombando. Mas, engraçado, no meu tempo, quem bombava era halterofilista, né, que botava bomba na veia. Né? Agora, bombar virou sinônimo de sucesso. Né? Virou sinônimo de estar no auge. Não é? E no mundo, esse bombar é isso, é estar em evidência, é estar na parada de sucesso, é ser comentado, ser visto por todo mundo, né? Ter audiência. Essa é a expectativa de muita gente. Mas isso não é um sucesso, segundo Deus. Segundo a palavra de Deus, algumas pessoas na Bíblia tiveram um tremendo sucesso, mas não foram famosas, não atraíram multidões. Muito pelo contrário, um dos homens de maior sucesso na Bíblia se chama Estevão. Eu já preguei aqui uma mensagem sobre Estevão. Ele teve tanto sucesso no que ele fez. Ele foi tão usado por Deus, ele foi tão tremendamente inspirado pelo Senhor para pregar, para falar, para divulgar o Evangelho, e terminou apedrejado, gente. Será que alguém que termina apedrejado é uma visão de sucesso no mundo? E o que você me diz de alguém que termina ensanguentado numa cruz? Também não é uma visão de sucesso, não é? Mas há alguém que teve mais sucesso do que Jesus Cristo, eu te pergunto. Há alguém mais bem-sucedido do que Jesus? Jesus foi bem-sucedido, mas terminou na cruz. Então a nossa ideia e o nosso conceito de sucesso, ele precisa começar a mudar, para que eu entenda o que Deus quer para mim, como diz aqui na palavra, que tudo quanto Ele faz será bem-sucedido. Jesus fez.
E no que Jesus fez, ele foi bem-sucedido. Estevão fez, e no que Estevão fez, ele foi bem-sucedido, embora tenha terminado aos olhos do mundo como um fracassado, um apedrejado e outro crucificado, mas foram sucesso na visão de Deus. Então, mudando a nossa visão, eu preciso ser bem-sucedido naquilo que Deus deseja para a minha vida, e não no que eu desejo para a minha vida. E nem sempre o meu desejo é o desejo de Deus. Entende isso, irmão? Mas eu preciso entender que sucesso verdadeiro é quando se cumpre na minha vida o desejo de Deus, o plano e o propósito do Senhor. Quando ele se cumpre, então eu tive sucesso. Senão, eu posso ter muito sucesso aos olhos do mundo, mas um tremendo fracasso aos olhos de Deus. Sucesso verdadeiro é quando na minha vida se cumprem os planos e os propósitos de Deus. É nisso que eu faço e sou bem-sucedido. Porque aquilo que eu faço é aquilo que Deus de antemão preparou para que eu fizesse. Não é isso que diz a Bíblia? Até as boas obras que fazemos são aquelas que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, diz também a minha Bíblia que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, quando eu faço segundo esse querer e realizar de Deus, certamente eu serei bem-sucedido. Mas como descobrir isso? Meditando na palavra de Deus. Meditando nela dia e noite, conhecendo a vontade de Deus para a minha vida. Será que a maioria de nós aqui conhece a vontade de Deus para a sua vida? Nós temos planos. E nós achamos, não, o melhor para mim é aquilo. Mas será que realmente é essa a vontade de Deus para a sua vida? E de repente você se envolve com planos e projetos que não são de Deus, depois eles não dão certo, e aí há uma grande frustração na sua vida, porque você não conseguiu se realizar, não conseguiu ser bem-sucedido, mas todo plano que começa desassociado da vontade de Deus, nunca dará em sucesso, embora até no mundo possa ser sucesso, mas não na presença de Deus. Então, amados, conceituando esses princípios, eu quero contigo essa noite, mais uma vez, olhar para a Bíblia, e na Bíblia, entender alguns princípios que Deus tem para que eu seja realmente bem-sucedido em tudo aquilo que eu realizar. E esse sucesso não está apenas atrelado ao nível material, mas, como eu disse pela manhã, também é importante. Por quê? Se eu não administrar bem a minha vida material, veja, irmãos, quantos problemas decorrem de um problema financeiro. Problema financeiro não é pontual, não. Ele se espalha para várias áreas da nossa vida, como eu falei de manhã. Às vezes até casamento entra em crise por causa de uma crise financeira. Não é só a falta de dinheiro, mas é a falta de planejamento, a falta de administração da sua vida. Tudo isso embolado faz com que você não tenha sucesso em nada, não tenha bom êxito. E é o contrário do que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia está dizendo é que é feliz um homem que não se mistura na roda dos escarnecedores, que decide preservar a sua vida em integridade diante de Deus e que medita nessa palavra dia e noite para aplicá-la à sua vida. A consequência é que ele é uma boa árvore. E como toda boa árvore produz, segundo disse Jesus, bom fruto. Não é, irmãos? E por causa disso, tudo quanto ele faz é bem-sucedido. E eu acredito que você quer ser bem-sucedido. Quer ou não quer? Então comece a meditar na palavra de Deus. Comece a aplicar os princípios de Deus às escolhas da sua vida. Todo dia é dia de escolher o que fazer, como se comportar, o que decidir. Você escolhe, mas vai escolher de acordo com a palavra de Deus. E são esses princípios que eu quero continuar, já alguns passei pela manhã, falando à igreja essa noite. O primeiro princípio que eu quero compartilhar contigo, abra no Salmo 24. No Salmo 24, do verso 1 ao 5. Esse é um princípio muito importante que a gente precisa entender. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo quanto nela se contém. Pertence a quem, irmãos? Ao Senhor. O mundo e os que nele habitam. Você habita no mundo? Então você pertence ao Senhor. Está escrito aqui. Diz assim: fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes, a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. O que está dizendo, entre outras coisas, esse texto, irmãos, é que Deus é o dono de tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Você que serve a Deus, que crê em Deus, crê no Deus soberano? Crê no Deus dono, possuidor, inclusive da sua própria vida? Deus é o meu Senhor, nós dizemos, Senhor. Isso significa que Ele é meu dono, é o dono da minha vida. E diz a Bíblia que tudo pertence, então nós somos pertencentes a Deus. E tudo, na verdade, pertence. Até quem não se rende a Ele, na verdade, pertence a Ele. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que ela contém, todos que nela habitam, tudo isso é de Deus. O Senhor é soberano sobre toda a terra, é o conceito aqui apresentado. Um outro conceito está em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Abra aí a sua Bíblia, no livro do profeta Ageu, no capítulo número 2, no versículo número 8. Ageu, capítulo 2, verso 8, diz: minha é a prata, meu é o ouro. Quem disse isso? Diz o Senhor dos Exércitos. Ora, está ele dizendo, então, que todos os recursos, independente da sua natureza, toda a terra, tudo que ela contém, todas as pessoas, todas as coisas de valor, pertencem a Deus. E eu preciso entender isso, entender esse princípio de soberania. Deus é soberano sobre a minha vida. Deus é o meu dono. Alguém diz amém? Amém. É de fato o seu dono? Então Ele governa a sua vida, Ele pode dirigir a sua vida, e se Ele é o seu dono, as coisas que você tem pertencem a quem? Por analogia, pertencem a Ele. Ora, se Ele é o meu dono, aquilo que eu tenho também pertence a Ele. Do Senhor é a terra, sua plenitude, dele é o ouro, dele é a prata, dele são todas as coisas, dele é a minha vida, dele é tudo que eu tenho, dele são os meus planos, dele são os meus projetos, dele é tudo que eu faço. A palavra de Deus nos ensina que tudo que a gente fizer, devemos fazer para a glória de Deus, irmãos. Então esse é o princípio que eu preciso entender. Talvez você não seja bem-sucedido naquilo que faz, porque você tem feito por sua conta, porque você não considera que Deus é o dono da sua vida, porque você não considera que Ele é o dono do seu dinheiro, que Ele é o dono das coisas que você comprou, conquistou, obteve, que Ele é o dono dos seus projetos, dos seus planos. Talvez você faça as coisas sem o consultar. De repente, esta é a razão de não se cumprir na tua palavra o que diz o Salmo 1, por mais que você não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente com os escarnecedores, mas como você não permite meditar na palavra que diz que Deus é o dono de tudo e você assim não o coloca, de repente também não se cumpre na sua vida o fato de você ser bem-sucedido em tudo aquilo que fizer. Então eu preciso começar a entender, Deus é o dono de tudo. Eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ter sucesso no que eu realizar. Eu preciso entender que a minha vida pertence a Deus. Um outro princípio de Deus. Quero ler contigo o livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo número 8. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo número 6, verso 8. Olha o que Deus está nos dizendo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é bom na versão de Deus? Que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que é bom? E o que Deus pede de nós, dito na palavra? Que a nossa vida seja simplesmente correta. O que Deus está aqui falando resumidamente? Que eu pratique a justiça, que eu seja uma pessoa honesta, justa, correta em tudo aquilo que eu realizar. Aí eu te pergunto, se você meditar nesse texto,
E ele diz para você amar a misericórdia e andar humildemente com teu Deus, mas viver na justiça de Deus, meditando nessa palavra. Se é isso que Deus requer de mim, há espaço na minha vida para desonestidade, irmão? Como ser bem-sucedido se eu sou uma pessoa desonesta? Só no mundo, não é assim? No mundo o crime compensa. Já não podemos mais dizer o crime não compensa, não é, irmãos? Porque temos visto no mundo que as pessoas cometem crimes e muitas delas ficam impunes. As pessoas roubam e não precisam nem devolver e nem vão para a cadeia. Não é assim que está acontecendo? Mas isso é no mundo. No mundo, talvez isso se aplique. Mas para nós, a desonestidade não pode fazer parte da nossa vida. Porque você até pode no mundo ser bem-sucedido, mas para Deus você vai ser um fracasso. Se tudo que você tiver for à custa de desonestidade, de procedimento desonesto, de falcatrua, e meu irmão, diante de Deus você é um fracassado. Porque o que é bom e o que Deus requer de você é que você pratique a justiça na sua vida, começando em você. É muito fácil praticar a justiça na vida dos outros, né? A gente olha para os outros, ó, fulano fez isso, fulano fez isso, fulano assim, fulano assado. Mas Deus está falando para você praticar a justiça para você, na sua vida. Então é isso que Deus requer de nós. E que a gente, ao mesmo tempo, ame a misericórdia, ou seja, seja misericordioso com os outros, e não cruel com os outros. E, ao mesmo tempo, Ele está dizendo que eu devo também andar humildemente com o meu Deus. Não é aqui prevista uma vida de desonestidade. Então, o segundo princípio que eu quero passar para você que quer ser bem-sucedido, trace a tua vida no caminho da honestidade. A desonestidade pode te dar alguma vantagem por algum tempo, mas diante de Deus você será um tremendo fracassado, meu irmão. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. Então seja honesto no teu procedimento. Se você tem um negócio, seja honesto no teu negócio. Se você tem um trabalho, seja honesto no teu trabalho. Esse é o princípio de sucesso na visão de Deus. Não seja Maria vai com as outras, desculpem as Marias, não tenho nada contra vocês, mas é o ditado, né? Não seja assim. Ah, eu roubo porque todo mundo rouba. Nós não fazemos o que todo mundo faz, nós fazemos o que Deus manda fazer, entende? Princípio da honestidade é um princípio que garantirá sucesso na visão de Deus a sua vida. Tudo quanto Ele faz será bem sucedido. E você leu comigo no Salmo 24, que aquele que permanecerá diante do Senhor é o que tem mãos limpas e o coração puro. Onde estão as mãos limpas do desonesto, querido? Então o nosso caminho tem que ser de honestidade. Veja, é a razão de muitos não serem e não terem sucesso. Buscam na desonestidade a conquista para a sua vida. Isso é uma falência de vida, amado. Um outro princípio também quero compartilhar. Abra a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Ah, como é importante esse princípio. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 10. Diz a palavra de Deus: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, o que diz Paulo? Estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, diz o texto bíblico. A lição de Paulo aqui, vinda da parte de Deus, é o contentamento. Irmãos, essa palavrinha contentamento também muitas vezes é mal entendida pelas pessoas. Deus diz para mim, se contente com aquilo que você tem. E aí eu escuto o pregador da teologia da prosperidade dizendo, você tem que ter mais. Porque Deus tem o melhor de Deus ainda está por vir. Eu já acho que o melhor de Deus já veio, que é Jesus, né?
É Deus que se fez carne e veio ao mundo para dar a sua vida. Mas, tudo bem, questão de semântica. Mas o problema é o contentamento, ele é mal visto muitas vezes. Alguém diria, mas você não pode se contentar em viver uma vida miserável? Concordo, também concordo e creio nisso, porque a Bíblia diz, o justo não mendigará o pão, mas o justo trabalhará pelo pão. E Deus abençoará o trabalho do justo. Então, não me contentar é fazer algo para mudar a minha vida. Eu não estou pregando o comodismo nem a acomodação, né? Esse conformismo, é o Senhor que quis assim, vou ficar aqui nessa miséria. Não, não é isso. Você pode lutar, você pode fazer, dedicando sua vida a Deus, fazendo tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus, e o Senhor abençoando a tua vida. Mas o que o texto de Paulo está falando é num contentamento que deve nos acompanhar em todo o tempo. Porque uma pessoa descontente é uma pessoa, no primeiro lugar, chata para burro, né? Fala sério. Você já passou perto de um descontente? Ele está sempre reclamando da vida. É horrível, irmãos. Quando eu vejo uma pessoa descontente, dá vontade de mudar de calçada, né? Porque é chata demais. Você pergunta para ela como é que vai, ela responde como é que vai. Essa é a pior coisa do mundo, né? Ela responde, dá conta tudo, tintim por tintim, as piores desgraças para você. Porque ela não está contente de maneira nenhuma com a sua vida. E a Bíblia diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Paulo está abordando uma questão crucial, que é a questão da cobiça, que eu falei aqui hoje pela manhã, que esta teologia louca acaba levando as pessoas a serem cobiçosas, gananciosas, nunca satisfeitas com aquilo que têm, sem elas imaginarem que tudo que temos, quem deu? É Deus. Lembra do primeiro princípio que eu falei aqui? O primeiro princípio é que tudo pertence a Deus. E se eu sou de Deus, as coisas que eu tenho também são de Deus. As que eu tenho, quem deu foi Deus. Mas a teologia da prosperidade é tão louca que se você tem um fusquinha, o cara diz para você assim, não, isso aí não foi Deus que deu, isso foi o diabo. Esse povo é doido, gente. Esse povo tinha que estar na cadeia, né? Ou no hospício. Porque dizem isso. Você já ouviu um pastor falar isso? Eu já ouvi. Tá? Não estou falando que alguém me falou, não. Eu ouvi isso. Se você mora num lar, isso é do diabo. Não, irmão. Tudo que eu tenho é de Deus. Nada que eu tenha é do diabo. Seja grande, seja pequeno, seja simples, seja diminuto, foi Deus que me deu. Entende? Eu já vi um pastor que não quis orar pelo irmão que foi levar um carro para ele abençoar. Pastor, ora pelo meu carro, comprei. Que carro é? Fusquinha? Não, não oro. Fusquinha não oro, isso não é de Deus, não. Né? E agora? Como é que fica? Hein? É a teologia da prosperidade. Não, você tem que ter mais do que isso. Só que é contra a Bíblia que diz aqui claramente, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes, diz o verso 8. Não é isso que diz a Bíblia? Porque esse contentamento é a base sobre a qual Deus acrescenta mais, se Ele quiser. Entende? Ao descontente, Deus nunca dará nada. Deus não dá nada a quem resmunga, Deus não dá nada a quem reclama, Deus não dá nada a quem está descontente. Deus só dá a quem está satisfeito. Por isso ele diz, dai e dar-se-vos-á. Ou seja, o descontente, ele nem dá nada, porque ele é descontente com o que ele tem. Ele se acha um miserável, ele se acha um pobre coitado. Ele tem uma imagem péssima sobre si mesmo, né? Então ele está sempre descontente com tudo. Mas o que o Senhor está dizendo, e o princípio que Ele está nos dando aqui, é que eu devo me contentar. E Deus só dá mais para aquele que está contente com aquilo que tem. Foi o princípio que eu também coloquei de manhã. Seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Mas o descontente não consegue ser fiel no pouco. Porque ele é tremendamente infeliz com o pouco que tem. Então ele não é fiel, porque ele primeiro imagina que o pouco é do diabo. Olha só a loucura, né? Não, esse fusquinha é do diabo, essa casa onde eu vivo é do diabo, tudo é do diabo. Então, como é que você vai ser fiel nas coisas do diabo, né? Não. Então, começa por aí a confusão na cabeça dessa pessoa. Agora, Deus não admite insatisfação e murmuração. E quando eu estou descontente, é isso que acontece.
E veja o que Paulo diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, ciladas e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da onde, irmãos? Da fé. Veja, a teologia da prosperidade é tão perniciosa, porque ela, em nome da fé, desvia as pessoas da fé. Porque incute a cobiça na cabeça das pessoas. Atribuem ao diabo um monte de coisa que não devem ser atribuídas ao diabo. E isso é terrível, irmãos. É inverter e perverter todas as coisas. E o que Deus está nos dando como princípio de sucesso, princípio para ser bem-sucedido, é ser satisfeito. Inclusive com o pouco. Porque quem não é fiel com o pouco, nunca será colocado sobre o muito. O princípio de Deus é ser contente. Como Paulo diz aos Filipenses, aprendi a viver contente. E ele diz, em toda e qualquer situação, tanto sei ser honrado como humilhado, tanto sei ter fartura quanto escassez. Em qualquer situação eu estou contente. Aprendi isso, é o que diz Paulo. Por isso ele afirma, tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele aprendeu o contentamento. E o que ele está me ensinando, a mim e a você, não é um conformismo com miséria, não tem nada a ver com isso. O que ele está ensinando é um contentamento com Deus. Com as coisas que Deus me deu, seja muito ou seja pouco, foi Deus que me deu. E se eu for fiel, pode ser que Deus até me dê mais. Como pode ser que também não dê? Porque o que já me deu é o suficiente. Porque eu estou contente, eu não estou infeliz com o que eu tenho. Então, o que vier é lucro. Você entende isso, irmão? Esse é o princípio de Deus que as pessoas não suportam, porque querem mais, querem mais, querem mais. E tem sempre um pregador idiota para dizer que você tem direito a mais. E é nessa que você vai, né? É nessa que você cai. Mas o princípio de ser bem-sucedido é ser contente, é ser satisfeito, é não ser revoltado, é não ser uma pessoa amarga, indigesta, porque não tem tudo o que quer, então vive triste, cabisbaixo, e resmungando, e reclamando, esbravejando e falando bobagem por aí. Não é isso que Deus deseja para a sua vida. Outro princípio também, parecido com o que vimos pela manhã, Provérbios capítulo 3. Abra aí comigo a sua Bíblia. No livro de Provérbios, no capítulo número 3, no versículo 9 e no versículo 10. Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10, diz assim: honra ao Senhor com o que, irmãos? Com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é a parte que o povo gosta, né? O verso 10 é o que todo mundo quer. Se encherem fartamente os teus celeiros, transbordarem os lagares. Oh, que maravilha! Só que o versículo 9 está dizendo que eu preciso honrar. Honrar ao Senhor com os meus bens, com as primícias da minha renda. Qual o princípio que Deus está nos ensinando aqui? É o princípio de dar. O princípio de semear coisas boas, irmãos. O princípio de ser um doador, de ser, como eu disse pela manhã, usando um outro texto, não ser um avarento, né? O princípio de honrar ao Senhor com aquilo que você tem. Porque disse aqui no primeiro princípio que o que você tem pertence a quem? Você lembra disso? O que você tem é de quem? É de Deus. Quem foi que te deu? Foi Deus. Então a quem você deve honrar por isso? Também a Deus. E esse é o princípio aqui colocado, honrar ao Senhor. E a melhor maneira de ser bem-sucedido, que eu conheço, amados, é não se apegar a dinheiro. Dinheiro é uma coisa complicada. Primeiro Paulo diz, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, ele não está dizendo que o dinheiro é maldito. Já viu? A gente fala, não, o dinheiro é maldito. Não, o dinheiro não é maldito, só se for o teu. Sai para lá, que é isso? Dinheiro maldito. É isso não. Se é maldito, então dá para mim o seu, né? Não é isso? Não, dinheiro não é maldito. O amor ao dinheiro é que é maldito. O amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É o que está na base dos problemas, das mortes, da destruição, da competição.
É essa ganância, esse amor exagerado pelo dinheiro que é o grande problema. Então, para ser bem-sucedido, a primeira receita para você é não se apegar a isso. Não se apegar ao dinheiro, irmãos, porque o dinheiro é um troço complicado. Quanto mais você ama, mais ele te escraviza. O dinheiro é mau nesse sentido, né, irmão? Quanto mais você se apaixona por ele, mais ele te domina. E ele é mau, ele não te ama. Você que deve usá-lo e não ele usar você. Amém? Você usa o dinheiro e não o dinheiro te usa. Se você se apaixonar por ele, ficar apegado a ele, aí é que ele acaba. Ele é danado, sabe? Quanto mais você se apega, mais ele vai embora. A Bíblia diz isso lá em Ageu, né? Você recebe o teu salário e o coloca num saquetel furado. E ele vai embora, vai escoando. E isso acontece normalmente com aqueles que são mais apegados ao dinheiro. Aí, quanto mais você gosta dele, mais ele te odeia. Que coisa terrível, né? Então você tem que começar a aprender a ter um caso sério com o dinheiro. Primeira coisa, não amá-lo. Amém? Primeira dica, não amá-lo de maneira nenhuma. Não precisa odiá-lo, mas também não precisa amá-lo. Você não pode se apegar a ele. Dinheiro é para ser usado, irmãos, e não para ser venerado e adorado. Abra comigo a Bíblia em Provérbios, capítulo 11. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo número 11, no versículo 24 e no versículo 25. Provérbios 11, 24 e 25 diz assim, princípio de Deus: a quem dá liberalmente, qual é a consequência? Ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mas o que aconteceu para a pessoa receber mais e mais? Ela deu liberalmente. Ela não se apegou nem um pouquinho. Veja, quanto mais desapego, mais vem. Entende? É o que diz o texto. Se lhe dá mais e mais. Mais e mais ela recebe. Agora, o mesmo versículo diz: ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então, aquele que dorme abraçado com um saco de dinheiro, é pura perda. A alma generosa, diz o verso 25, que acontecerá com ela? Prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Veja o relacionamento que nós temos que aprender. Quanto mais você quer guardar o maldito dinheiro, mais ele foge de você, irmão. Quanto mais você quer se abraçar com ele, mais ele escorrega. A Bíblia diz que o segredo é dar. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Irmãos, não se apegue ao dinheiro. Não tenha esse relacionamento doentio com o dinheiro. Não tenha esse relacionamento que só trará prejuízo para você. A palavra do Senhor está nos dando isso como um conselho. Não ame o dinheiro, porque o amor é raiz dos males. E nunca será bem-sucedido aquele que faz dessa maneira. Veja, amados, um versículo bíblico que eu quero compartilhar contigo, lá no Novo Testamento, 2 Coríntios 9, 6. Está atrelado a esse princípio que Deus está aqui nos revelando. 2 Coríntios 9, 6 diz assim: e isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Veja, quem retém, também não semeia, também não colhe. Quem retém é pura perda. A semente que você guarda, estraga. Entende isso, irmão? Então o texto bíblico está aqui nos trazendo uma responsabilidade sobre o que fazemos, sobre como aplicamos, sobre como nos relacionamos com esse elemento chamado dinheiro. E o que o texto diz é que esse princípio de semear e colher é um princípio de Deus. Ainda em Gálatas capítulo 6, vamos ler? Versículo 7 e versículo 8. A palavra do Senhor diz: e não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A pergunta é: o que nós temos semeado? De que maneira temos lidado com aquilo que temos? Temos entendido o princípio de que tudo pertence a Deus e Deus é soberano sobre tudo?
Será que a causa de não sermos bem-sucedidos é esse descontentamento que há em cada um de nós? É esta falta de liberalidade? É esta falta de fidelidade a Deus? Será que a causa de não sermos bem-sucedidos é não entendermos este princípio e nos apegarmos de maneira exagerada a algo que não deveria merecer tanto a nossa atenção? E aí o que acontece é exatamente o efeito contrário? Pensa sobre isso, irmão. O que é que você tem semeado? Porque o que você tem colhido, você sabe. Cada um de nós sabe o que tem colhido. E alguns de nós não estão nada satisfeitos com aquilo que tem colhido. E alguns estão reclamando hoje, eu não gostaria de colher isso. Mas nós só colhemos segundo a mesma espécie que semeamos. Princípio de Deus. Então a pergunta é, o que eu tenho semeado? Porque baseado no que eu tenho semeado, é o que eu tenho colhido. Outro princípio do Senhor, leia comigo Mateus capítulo 6, verso 33. Você já sabe de cor, de tanto que eu repito isso? Mateus 6, 33. O que diz lá, irmãos? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando de ansiedade em relação ao que comer, ao que vestir, o que vai ser da vida, o que vai ser de mim, o que vai ser do meu futuro. E ele termina dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Qual o princípio que Deus me ensina? O primeiro é de não me preocupar tanto quanto eu me preocupo, porque a minha preocupação não vai mudar o destino da minha vida. A minha preocupação exagerada não vai me fazer ser bem-sucedido. Segundo a Bíblia, o que me fará ser bem-sucedido é meditar na palavra de Deus. E Jesus diz claramente nesse texto que eu não devo andar preocupado nem ansioso. Então, se eu ando, eu estou desobedecendo. Se eu estou desobedecendo, eu estou pecando. Pensa nisso, né? Então, não posso ser bem-sucedido enquanto essa preocupação exagerada estiver no meu coração. Eu devo colocar Deus em primeiro lugar. O primeiro princípio que vimos, soberania de Deus. Deus é o dono de tudo. Então, o primeiro lugar tem que ser dele. E é isso que Jesus ensinou. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O resto é o resto. E o resto será acrescentado. E aí veja o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10, 31. Vamos ver como isso combina. 1 Coríntios, capítulo número 10, no versículo número 31, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quem? Para a glória de Deus. Princípio que o Senhor está me ensinando, colocá-lo em primeiro lugar e glorificá-lo acima de todas as coisas com a minha vida. Outra coisa que é preciso ser entendida, a gente glorifica a Deus como? Alguém diz, eu grito no culto, glória a Deus! Glorificou a Deus? Não, glorificou, sim. Mas é só assim que a gente glorifica a Deus. A Bíblia está dizendo que quando você comer, você pode glorificar a Deus. Cuidado, também pode glorificar o diabo, né, nessa hora, que come igual, né? A gente que se cuide. Quando você bebe, para Deus. Quando você faz qualquer outra coisa, glorifique a Deus. Então a única maneira de glorificar a Deus não é gritar aleluia, nem glória a Deus. A única maneira não é louvar aqui em cima, adorar, não. Isso é parte da adoração. Mas a adoração, a glorificação, é no dia a dia. E Jesus colocou coisas simples, como comer e vestir, e disse, busque em primeiro lugar. E aqui Paulo fala também de coisas simples, comer e beber, coisa que a gente faz todo dia. Ele diz assim, quando você comer, quando você beber, quando você fizer qualquer outra coisa, você faça para glorificar a Deus. Então o segredo de ser bem-sucedido é glorificar a Deus em tudo que você faz. Se você for desonesto, você não vai glorificar a Deus. Se você agir erradamente, se você for apaixonado por dinheiro, você não vai glorificar a Deus. Se você for desonesto no teu negócio, você não vai glorificar a Deus. E o que Deus está dizendo é que você deve glorificar em todo o tempo, nas coisas do dia a dia, não só no culto, quando o ambiente proporciona essa adoração, propicia essa adoração.
mas no dia a dia da vida de cada um de nós, fazendo as coisas simples, colocando Deus em primeiro lugar. Ao comer, ao beber, ao fazer qualquer outra coisa, glorificar ao Senhor. Será bem-sucedido naquilo que ele realizar. Porque Deus estará na tua vida, presente em todas as coisas que você faz. Deus estará presente em tudo aquilo que você realiza. Como eu disse aqui no início, essa é a razão de você ser bem-sucedido. Um outro princípio que eu quero passar para você, Romanos capítulo 12, nos ensina Deus, através do apóstolo Paulo, no versículo 2, ele fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E diz o que mais? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que eu preciso me transformar pela renovação da minha mente. A minha mente precisa ser renovada. Por quê? Eu tenho que, como eu disse aqui no início da mensagem, renovar os meus conceitos mentais a respeito do que é sucesso, a respeito do que é prosperidade, para que eu então entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A minha mente precisa mudar. Renovar a mente é receber de Deus conceitos novos e não ficar atrelado aos meus preconceitos que eu venho trazendo ao longo da minha vida, que eu venho aprendido com os outros. Como diz o texto lá no Salmo 1, é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E o que o conselho dos ímpios traz para nós? Traz princípios segundo a ideia dos ímpios. Traz padrões de moral segundo o padrão de moral dos ímpios. E eu começo então a trazer para a minha vida e viver através de princípios que não são de Deus, são do mundo, que eu aprendo no mundo. Por isso é feliz o homem que não anda nesses princípios. Ao contrário, ele renova a sua mente e aí ele experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E hoje, irmãos, para viver nesse mundo, a gente tem que renovar a mente todo dia, sabia disso? Porque amanhã você vai para o seu trabalho, vai para o trabalho amanhã? Diga graças a Deus, eu tenho um trabalho, amém? Você vai amanhã para o seu colégio? Ninguém vai para o colégio amanhã? Diga graças a Deus, eu tenho um colégio. Como é difícil arrancar isso dos jovens, né? Jovem, diga graças a Deus, eu vou para o colégio amanhã. Você vai para a faculdade amanhã? Graças a Deus, eu tenho uma faculdade. Mas ao ir para esses lugares, ao ir para o seu trabalho, você será certamente bombardeado por princípios, por padrões do mundo. Isso vai ser bombardeado na sua cabeça durante o dia inteiro. Você tem que renovar a sua mente. Porque você vai chegar em casa cheio de sujeira na tua cabeça. Aí eu vou usar um termo aqui que você precisa entender. Tem que fazer uma lavagem cerebral em você. Mas no bom sentido. É tirar o teu cérebro de noite e lavar ele, bem lavadinho. Porque ele está podre daquilo que você recebeu durante o dia todo, no teu colégio, na tua faculdade, no teu trabalho, na presença, no conselho dos ímpios, no qual você não pode andar. Você tem que lavá-lo, mas não com uma lavagem cerebral de um pastor maluco. Você tem que lavá-lo com a lavagem pela palavra de Deus. A lavagem da palavra é que produz isto. Por isso o homem bem-sucedido é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Porque ela que lava a sua cabeça desse monte de porcaria que o mundo tentou colocar durante o dia na tua cabeça. E se você não se cuidar, você começa a pensar igual ao mundo. Porque no teu trabalho, quando acontece alguma coisa, todo mundo tem uma opinião, todo mundo fala, todo mundo traz um conceito, né? Todo mundo traz uma verdade pronta. E se você não estiver bem firmado na palavra de Deus, você começa, realmente assim também. Daqui a pouco você está dando as mesmas opiniões da pessoa do mundo. Você perde a sua identidade. Ao invés de Deus lavar o seu cérebro, quem lava o teu cérebro são eles. São eles que fazem a grande lavagem cerebral em você. São os professores da tua faculdade que fazem a grande lavagem cerebral em você. Porque você aceita sem questionar aquilo que você recebe, você engole. Entende? E Deus nos deu o poder de discernimento. E o discernimento é um dom do Espírito Santo, que todo crente possui. Então você precisa renovar a sua mente. Você precisa não se conformar com esse mundo. E isso é feito pela palavra de Deus, que lava a nossa vida. Jesus disse aos seus discípulos: vocês já estão limpos
pela palavra que eu vos tenho pregado. Olha que lindo, né, irmãos? Jesus limpou os discípulos pela palavra. Você não precisa de banho de amor. Você não precisa de banho de descarrego. Você precisa de banho da palavra de Deus. O que está faltando na tua vida é se banhar nessa palavra. A mesma palavra com a qual Jesus lavou os discípulos, Ele quer lavar a gente, irmãos. E é essa palavra que tem que lavar a gente mesmo, para tirar tudo isso que a gente vai acumulando. Porque nunca você vai ser bem-sucedido andando segundo o conselho dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores, andando na roda dos escarnecedores. Nunca será bem-sucedido, não é, irmãos? Então você precisa entender isso. E por fim, para a gente terminar, eu queria traçar um último conselho de Deus para você. Talvez o mais óbvio de todos que eu poderia falar aqui. Entrega a tua vida para o Senhor. Entrega a tua vida. Mas entregar a vida mesmo, irmãos, é entregar os cuidados para Deus, né? Entregar mesmo a confiança plena e completa de quem realmente tem a certeza de que Deus está cuidando. Isso não quer dizer que você não fará a sua parte. Isso não quer dizer que você não irá à luta. Isso não quer dizer que você não vai se empenhar. Mas por mais que eu me empenhe, se Deus não abençoar, não adianta o meu empenho. Por mais que eu me prepare, me esforce, me forme e agregue conhecimentos à minha vida, se Deus não abençoar, não adianta nada. Você que anda aí agora sedento por conhecimento, quer fazer todas as faculdades, todos os mestrados, doutorados, isso é ótimo, é maravilhoso. Mas se Deus não te abençoar, isso tudo que você vai adquirir ao longo da tua vida não servirá de nada, para coisa nenhuma. Então você precisa entregar os seus planos para Deus, os teus propósitos para Deus. Você precisa entregar a tua vida ao Senhor. Eu quero ler contigo o Salmo 37, versículo 5, que todos nós conhecemos muito bem, mas apesar de conhecê-lo, ele é pouco praticado, porque diz o Salmo 37, 5 o seguinte: entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Quando a Bíblia fala disso, Ele não nos incentiva a uma vida desleixada, não nos incentiva a dar a Deus a responsabilidade que é nossa. Ela nos estimula a dar a Deus aquilo que está além das nossas possibilidades. Não está dentro das minhas possibilidades controlar a minha vida. Entende isso? Eu não consigo controlar a minha vida. Vai dizer, você é um descontrolado, né? Não, não sou um descontrolado, mas não está sob o meu controle todas as variáveis e possibilidades da minha existência, assim como não estão elas sob o teu controle. Por mais que eu me empenhe, por mais que eu me esforce, eu não consigo garantir absolutamente nada na minha vida. Por mais que eu me cerque de todas as garantias, por mais que eu seja precavido, por mais que eu queira me cercar de tudo isso, eu não garanto nem que eu estou vivo amanhã de manhã. Você garante? Nenhum de nós garante. Por isso Deus está dizendo, não para que eu fique relaxado. Tem gente que não gosta desse versículo, ainda é cínico, né? O que o pastor está ensinando lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quer dizer, não precisa nem trabalhar, né? Amanhã tu fica em casa, no final do mês Deus manda o salário. Não é isso não, tá, engraçadinho? Não é isso não. Eu estou dizendo que nós não temos o controle sobre as coisas. E que a nossa vida, ela não está completamente dominada por nenhum de nós. Então eu preciso entregá-la nas mãos de Deus. Eu preciso entregar o meu caminho, o meu caminhar. E eu preciso confiar nele de todo o coração. Porque o mais é aquilo que falta. Veja, o mais ele fará é aquilo que não é o normal, é o que está acima. O mais é só Deus que pode fazer por mim. Então eu preciso entregar. Você quer ser bem-sucedido? Entrega seu caminho para o Senhor. Entrega seus planos para o Senhor. Entrega seus sonhos para o Senhor. Seus desejos, suas aspirações, seus propósitos. Tudo é lícito, irmãos, mas nem tudo convém. Você quer fazer 500 faculdades? Faz, não tem problema nenhum nisso. É bom conhecer, saber. Mas sem Deus, você não é nada. Sem botar Deus em primeiro lugar, nada te será acrescentado. Nada. Você vai ter falta de tudo, você vai ter ânsia de tudo.
Então, o que Deus está deixando como princípio, deixe tudo nas mãos do Senhor. Se tudo é dele, entregue a ele. Eu disse aqui no início, é tudo dele, então entregue, não fique retendo. Entregue a tua vida, entregue o teu coração. Irmão, quanta gente vai para o inferno? Sabe por que alguém vai para o inferno? Vai porque quer. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Quando alguém vai para o inferno, vai contra a vontade de Deus, irmão. Porque Deus não queria que ela fosse, mas ela quis ir. Ela quer ir, então vai. Fazer o quê? Você quer? Você quer controlar a sua vida ao invés de entregar? E Jesus foi tão claro, ele diz, quem quiser guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que entregar a sua vida, vai preservá-la para a vida eterna. Jesus convida você a entregar a Ele a sua vida. Entregar a Ele os cuidados da sua vida, o seu futuro, os planos que você tem. Nada errado em fazer planos. Mas a Bíblia diz a resposta vem de quem, irmãos? A resposta vem do Senhor. Então é Ele que tem que governar os meus planos. Porque, na verdade, tudo que eu tenho vem dEle, tudo que eu ainda vier a ter, virá dEle também. Leia comigo para a gente encerrar, tem mais 3 versículos aqui que eu quero ler. Deuteronômio capítulo 28, verso 12. Deuteronômio capítulo 28, verso 12. Diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Veja, é Deus quem nos dá o bom tesouro. E o bom tesouro é o céu. O bom tesouro é a chuva no momento certo, no momento que eu preciso dela. É Deus que tem o controle de todas as coisas. Por mais que eu queira controlar, eu não tenho essa capacidade. Porque não sou eu que faço vir chuvas ou sol, não sou eu que faço o tempo andar, tudo isso pertence a Deus. Então é Ele que abre o bom tesouro, o céu. É Ele que abre o céu para nós. Se vamos para o céu é porque Ele para nós o conquistou. Então Deus é o dono de tudo, meu irmão. Deus é o dono de todas as coisas. E é Ele que abre esse bom tesouro, não sou eu que abro. Não sou eu que o forço a abrir, como alguns ensinam. Não, você tem que fazer, que aí Deus é forçado a te abençoar. Esse povo é doido, gente. Deus é forçado a quê? Deus é misericordioso, que não mata logo essa gente, né, que fala besteira. Né? Deus é tão misericordioso, ainda deixa o camarada desse vivo falando bobagem. Misericórdia. É dele que vem tudo. E se você gosta de ouvir sobre restituição, restitui. É Deus também que provê a restituição. Leia comigo a Bíblia em Joel, capítulo 2. Joel, no livro do profeta Joel, no capítulo número 2, diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Amém? Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o alvoredo trará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor nosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva para descer como outrora a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome maravilhosamente, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor vosso Deus, sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, o meu povo jamais será envergonhado. De Deus que vem tudo, irmãos. De Deus que vem a honra, de Deus que vem o sucesso, de Deus que vem ser bem-sucedido, e é Ele também que restitui. Você talvez não tenha vivido até o dia de hoje, segundo os princípios que você aprendeu hoje pela manhã,
e agora à noite. Mas eu quero dizer para você, ainda há tempo de ser bem-sucedido. Mas você precisa mudar a sua vida. Você precisa mudar a semente que você tem semeado. Você tem que mudar a atitude que você tem tomado. Você tem que passar a meditar na palavra de Deus, cumpri-la na sua vida. Você precisa aplicar esses princípios a você. Quem sabe você não precisa começar a ser honesto a partir de hoje. Quem sabe você não precisa começar a ter contentamento a partir de hoje, parar de resmungar. Quem sabe você não precisa aprender a entregar ao Senhor a sua vida, confiar nele e acreditar de fato que o mais Ele fará. Amados, o sucesso, ele está nas mãos de Deus. É Deus que realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, se você quer ser bem-sucedido, não há outra palavra além dessa. Todo sucesso vem de Deus e toda a glória deve retornar a Ele. Para terminar, abra no Salmo 115, versículo 1. Quero deixar esse versículo para a nossa reflexão e para que ele seja realidade na vida de cada um de nós. Salmo número 115, no versículo número 1, começa o salmista dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Não a nós, mas a Deus toda a honra e toda a glória. A Ele que nos dá o verdadeiro sucesso. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus e que cada dia mais a gente aprenda com Ele a viver da maneira que Ele deseja que a gente viva. Louvado seja o Senhor. Amém. Esse louvor diz: bendito serei. Você crê nisso? Agora a atitude tem que mudar. Não é só na boca, mas é na atitude. Isso precisa se realizar na nossa vida. Obedecer. O Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Amém. Pai amado, nós queremos obedecer a Tua voz, meditar na Tua palavra dia e noite, para aplicá-la em nossas vidas. Não apenas porque queremos sucesso, mas porque esta é a única vida que temos, Pai. E ela precisa ser bem vivida na Tua presença. E para termos uma vida bem vivida, precisamos observá-la segundo a Tua palavra. Precisamos vivê-la segundo os conceitos do Senhor. E são esses conceitos que nós queremos para a nossa vida. Pai amado, eu te peço pela felicidade da Tua igreja essa noite, pela felicidade dos Teus filhos essa noite.
Tua palavra nos disse: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. É esta felicidade que o Senhor tem para nós, e que ela se cumpra na vida dos teus filhos e filhas aqui essa noite. Pai, eu quero ver famílias felizes nesse lugar. Eu quero ver pessoas felizes aqui, Senhor. Eu quero ver pessoas realizadas aqui, meu Pai. Não com essa teologia de prosperidade, mas sim porque o Senhor dirige a nossa vida, porque a nossa vida está entregue nas Tuas mãos. Confiamos no Senhor e o mais o Senhor tem realizado. O Senhor tem nos dirigido a uma vida de honestidade, a uma vida de humildade na Tua presença. O Senhor tem falado ao nosso coração de correção de vida, Pai. E nós queremos ter nossa vida corrigida pelo Senhor, porque aí está a verdadeira felicidade, aí está o verdadeiro sucesso, é fazer a Tua vontade. Oh Senhor, age na vida dos meus irmãos essa noite, age na vida daquele que não tem praticado esses conceitos, e que a partir de hoje seja um tempo de restituição, sim, meu Pai, seja um tempo de mudança, seja um tempo de recuperar o tempo perdido, para que possa ele também desfrutar deste sucesso que está prometido. Em tudo que fizer, será bem sucedido, como diz a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa as famílias aqui, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa as casas. Abençoa os lares. Em nome de Jesus. Vamos louvar, irmãos. Você vai receber a ceia agora. Prepara o teu coração. Ouça a voz do Senhor. Precisa correr atrás, não, irmão. Elas é que te alcançam, diz a Bíblia. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a Sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a Sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será. Mas tem que obedecer a palavra de Deus. Amém, Senhor. Glória ao Teu nome, Pai. Aleluia. Esse é o plano de Deus. Que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você realizar. Mas você tem que fazer escolhas na sua vida. Escolher as suas companhias. Escolher no que você vai se concentrar. O que vai ocupar a tua mente. São os conselhos do mundo ou são os conceitos da palavra de Deus? Aonde você vai meditar dia e noite. O Senhor deseja que você seja bem sucedido, sim.
não talvez como esse mundo apresenta, não o sucesso da mídia, mas o sucesso diante de Deus. Ser uma pessoa correta, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que ganha o seu pão com o suor do seu trabalho, e o fruto do teu trabalho é abençoado por Deus. Obedeça ao Senhor teu Deus, e aonde você for, a bênção do Senhor vai te acompanhar. A Bíblia diz, você não precisa correr atrás de bênçãos, elas é que correm atrás de você, elas é que acompanham você. É o que diz o Senhor para nós. Não se deixe enganar. E nesse momento em que celebramos a ceia do Senhor, o fazemos, como diz a Bíblia, em memória de Cristo, em memória do que o Senhor Jesus fez por nós. E o que Jesus fez por nós, irmãos? A Bíblia diz que a sua morte nos libertou da morte. A morte de Cristo nos livrou da morte. Porque o poder da morte pertencia ao diabo. Mas Jesus, diz a Bíblia, tomou esse poder. E Ele hoje tem toda a autoridade e todo o poder. E o que nós celebramos na ceia é o que foi conquistado por nós. A vida eterna, porque a justiça de Deus que foi estabelecida foi cumprida através do que fez Jesus. O sangue foi derramado e a Bíblia diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Mas como Jesus derramou o sangue dele, isto foi em meu favor, em seu favor, nós então fomos perdoados dos nossos pecados. Porque a morte, como salário do pecado, se cumpriu sobre a vida de Jesus Cristo. Então você tem o que celebrar. Por isso Jesus disse, façam isso em memória de mim. E a palavra de Deus assim nos recomenda fazer. E é o que faremos agora. Pai, nós agradecemos pelo pão que partimos, pelo símbolo que ele é, pelo que ele representa, o corpo de Cristo que sofreu muito por nossa causa, mas que completou na cruz tudo aquilo que estava planejado e foi até o final. Foi o grande sucesso do Senhor levar até o final. E por causa do teu sucesso, nós somos a prova do teu sucesso. O Senhor nos salvou e nos perdoou, e aqui estamos para nos lembrar disso e te agradecer, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo pão que partimos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Este é o cálice da nova aliança, feito através do sangue de Jesus. E neste cálice está simbolizado o sangue que foi vertido por nós na cruz. Sangue que nos purificou do pecado, que lavou a nossa vida. E te pedimos, Pai, continua nos limpando a cada manhã. Continua, Senhor, falando conosco pela Tua palavra, limpando, lavando o nosso coração, Pai. Obrigado pelo que foi feito. E nos lembra também, através desse cálice, que estamos numa aliança também uns com os outros, na igreja do Senhor. Não podemos servir a Deus isoladamente, precisamos estar no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E a aliança nos une em torno de Cristo. Lembra isso a cada um dos meus irmãos. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Participemos. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Bendito serei na terra. Bendito serei. Quando profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei.
Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Louvamos ao Senhor nosso Deus. Foi em tua homenagem esse culto, Senhor. Recebe o nosso culto. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Você tenha uma semana abençoada. Que você seja bem-sucedido. Mas que em primeiro lugar você obedeça a palavra de Deus. Amém?